Protagonistas são os personagens mais importantes de uma história, pelo menos do ponto de vista de escrita, já que são os personagens que o público vai acompanhar pela maior parte do tempo. E quando o assunto é esse, eu acho que um dos pontos mais importantes para um personagem principal de uma obra é o carisma. Afinal, ficar vários episódios acompanhando uma porta não é muito bacana. E abre aspas porque eu vou falar agora. Não existe protagonista mais instantaneamente carismático do que Joseph Joestar de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendencies. E em Jojo a gente sai da primeira parte onde a gente tinha um Jonathan que é tipo o protagonista símbolo de justiça, um cara 100% bonzinho, que sempre toma atitude correta, um verdadeiro cavalheiro. E a gente vai pra parte 2 diretamente depois da primeira, obviamente, onde o nosso protagonista é o cara que espia a mulher tomando banho, trapaceia em toda oportunidade que ele tem, faz amizade com um ciborgue alemão na Segunda Guerra, foge sempre que fica enrolado, trai a esposa e a lista é longa, senhoras e senhores. Mas enfim, eu acho que as duas primeiras partes de Jojo acabam sendo muito ofuscadas pelas outras partes, muito pelos existentes que foram introduzidos na parte 3, e o nível exponencial de bizarrice que começou a acontecer. Se na parte 2 a coisa mais bizarra que aconteceu foi, sei lá, um ciborgue, a parte 3 é uma verruga assassina, na parte 4 é um moleque que joga Jockey-Ball com você e se você perder ele suga a sua alma pelo buraco na bochecha dele. Enfim, por isso pelo Ramon, que era o sistema de poder antigo de Jojo, ser uma parada meio limitada e mais sem graça em comparação aos existentes. Mas eu ainda sinto que a parte 2 é bem menos ofuscada em comparação à parte 1, mesmo eu sinceramente achando que as duas não tem uma diferença tão grande em questão de qualidade narrativa no geral. Embora assim haja uma melhoria da parte 2 para a parte 1, aqui é só progresso. Mas o que eu acho que faz a parte 2 se sobressair tanto assim pra ela ter um destaque assim, pra ter tanta gente que gosta bastante da parte 2, eu incluso. Embora eu admito que não tem tanta coisa interessante assim na parte 2, pra ser sincero, mas tem uma coisa que se destaca muito, que é o Joseph. E principalmente pelo carisma dele justamente, que é disso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se eu já prendi sua atenção até aqui, seria bacana você deixar um like nesse vídeo. Quem sabe compartilhar pra algum seu gosta de Jojo. Se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de cultura pop que sai aqui toda semana. Geralmente tem vídeo sobre anime, mas também sai vídeo de jogo, de desenho, de filme, do que me der na telha. Mas geralmente anime tem bastante aqui. Se você gosta, se inscreva e comente aí. Se você tivesse 68 anos e viajasse pro Japão, você trairia sua esposa que te ama e é fiel a você por uma japonesa aleatória? Mesmo sabendo que você acabar gerando um filho delinquente que ia acabar roubando a sua carteira no final da sua vida? Eu espero que a resposta seja não. Começando pelo beginning, gostaram do meu Jojo English? No nosso primeiro encontro com o Joseph, ele tá basicamente comprando uma coquinha gelada quando sua carteira é roubada pelo jovem Smoke, que é basicamente um ladrãozinho pé de moleque. E o Smoke acaba sendo pego por uma dupla de policiais corruptos e meio haters de melanina que querem extorquir o garoto. Então nosso protagonista acaba chegando e a primeira coisa que ele fala já é uma mentira. Ele fala que na verdade ele deu a carteira pro garoto. A desculpinha acaba não colando com os policiais. Um deles acaba até colando uma catota de nariz na cara do Joseph, porque a Jojo os caras tem que ser realmente sempre desprezível e nojentos e bizarros. Mas eu acho que depois disso ele leva um soco do nosso protagonista que usa o seu poder de Ramon para disparar uma tampinha de coca no dedo do outro policial que tava armado e acaba usando poder demais porque ele não consegue controlar direito. Então ele e o Smokey saem dele porque o Joseph tá com medo da vovó dele descobrir que ele arranjou encrenca com a polícia. E é basicamente assim que a obra introduz o personagem do Joseph pra nós, os telespectadores, e é uma introdução excelente na verdade, e eu vou explicar o porquê. Bom, vamos por partes. Como dizem, a primeira impressão é a que fica, e considerando o tanto de coisa questionável que ele vai fazer depois, que a gente vai ver o Joseph fazendo, é muito relevante. A primeira coisa que a gente vê ele fazendo de fato é tentando ajudar alguém que tá sofrendo violência ali. Mesmo que se alguém fez mal pra ele de certa forma, ainda assim é uma criança basicamente sofrendo violência descabida de dois adultos corruptos ainda por cima. Então, independente de ética pessoal, pelo Smoke ser um batedor de carteira, ainda assim é uma tática narrativa pra fazer a gente simpatizar com o Smoke de certa forma, porque ele tá sofrendo violência ali de gente que é pior que ele no final das contas. E o Joseph vir salvar ele é muito importante pra gente já ter certeza que ele é um cara bom, tá ligado? Inclusive agindo da mesma forma que o pai do Jonathan na primeira parte, que mente dizendo que o anel que o Dario, o pai do Jill, tava tentando penhorar, tinha sido dado pra ele, quando na verdade o velho tinha roubado o anel a ele moments. Isso já nos faz simpatizar com ele de primeira e também ao mesmo tempo já mostra uma das coisas mais importantes do personagem, que é a lábia desse desgraçado, que ele usa isso algumas vezes na história pra resolver algum problema, e geralmente consegue até, como quando ele consegue convencer os homens do Pilar a deixar ele vivo por mais um tempo, pra ele treinar e derrotar eles, que acaba acontecendo. Então a primeira coisa que a gente vê ele fazer na história é basicamente tentar usar a lábia dele pra se livrar de uma situação, e ajudar alguém, já faz a gente saber basicamente como o personagem funciona, mesmo nessa breve introdução. E já cria essa dissonância com o Jonathan, que era o exemplo de herói, cavaleiro, honrado, justo e tal, Capitão América, o super-homem das ideias, enquanto o Joseph tá mais pra um Homem-Aranha da vida, assim, tá ligado? Todos os Joseph do universo original são pessoas boas e justas. Esse é basicamente o legado que a gente vê sendo construído na parte 1 e que se mantém pelo resto da história, pelo menos até a parte 6. Mas a maneira com que cada protagonista decide agir em cima disso é diferente entre si. E o Joseph logo na parte 2 já ser alguém que age de uma maneira bem diferente do Jonathan, já mostra pra gente isso logo de cara e já seta como vai funcionar a história daqui pra frente. Pelo menos no que
vida dos protagonistas e tal. O Araki pensou em tudo, ele é um gênio. Alguém deu um prêmio pra esse japonês? Eu acho que ele já deve ter ganhado algum prêmio, na verdade. Deixa eu falar. E agora a parte da breve luta ali é bacana porque mostra pra gente que basicamente nessa parte da história, pelo menos o Joseph ainda é alguém que é bem maturo e não consegue usar seus poderes direito. Até porque diferente do Jonathan que treinou pra caramba pra conseguir o Ramon, ele só nasceu usando. O cara nasceu com uma genética de 2,5 metros tapado de músculo, uma família rica e ainda nasceu com um poderzinho. O nepotismo é uma coisa inacreditável na sociedade. E no fim, ele depois de deitar dois caras armados na porrada, a maior preocupação dele é se a vovó dele vai ficar sabendo. O que traz uma carga cômica, já que o personagem é um personagem muito cômico. E também já mostra pra gente que ele é alguém que se importa com as pessoas próximas ali e tal. Pra mim é uma excelente apresentação do personagem. E é já que a gente sente o carisma do cara exalando. A malandragem das ruas, uma pitada de comédia, faz você se apaixonar por esse inglês de 12 metros de altura. Isso porque você não viu ele vestido de mulher ainda, que fica ainda mais apaixonante. Mas falando sério, essa é uma apresentação de personagem genial. Ela já mostra basicamente tudo que a gente precisa saber do personagem, já tá aqui, já é tacado pra gente direto, tá ligado? Já cria empatia com ele, já mostra o carisma dele, já mostra como ele age. É um show de escrita desse japonês safado que sabe como criar um personagem bom e carismático. E como eu falei antes, a introdução do personagem já faz questão de mostrar pra gente que ele não sabe controlar os poderes dele direito ainda. Os poderes Ramon dele. Então ele não é alguém que pode resolver tudo e se garantir no soco que nem o Jonathan fazia na primeira parte. Pelo menos não com os inimigos que não são gente como a gente. Logo que essa pra ele, o que combina até mais com a personalidade dele é usar o Ramon de maneiras mais criativas. Seja usando o Ramon pra entortar lasers com copo, ou sem nem usar Ramon também, só fingindo de morto mesmo, tal avô, tal neto, aliás. Ou se mentir de mulher pra entrar numa base bigodista. Mas claro que só truquezinhos não seriam o suficiente pra enfrentar o que ele vai ter que enfrentar. Os Pillar Man. Então ele teve que treinar o poder do Ramon, inclusive só conseguiu esse tempo porque ele usou o famoso Embromation pra enganar literais deuses aztecas, batendo no orgulho deles, e assim ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas enfim, eu queria falar sobre uma cena específica do momento ali de treinamento do Joseph, que é quando esse DC meio que possui a Suzy Q e é derrotado pelo Joseph e pelo César. O César fica puto se perguntando como alguém poderia fazer algo assim com uma garota inocente. Já o Joseph ele veio isso de outra forma, falando que o ACDC deixou de lado o orgulho próprio dele e fez tudo que ele podia pra ajudar os aliados dele. O que vindo de um mocinho pra um vilão é bem inesperado. Mas se você parar pra pensar um pouco, é basicamente isso que o Joseph faz, o anime inteiro da parte 2. Claro, o Joseph não quer ameaçar alguém inocente pra conseguir o que ele quer, tanto que no começo da história, quando aquele vampiro, que eu esqueci o nome, Straits, usa uma garota de refém, o Joseph até tenta fingir que não se importa, mas claramente ele se importa. Mas tá aí justamente parte do carisma do personagem. O Joseph também é alguém que deixa de lado o ego e faz o que ele precisar, basicamente, pra ajudar os amigos dele, seja se fingir de morto, fugir, enfim, acho que já ficou claro. Mas o Joseph nunca passa nenhuma linha que esse DC passa, por exemplo, usando pessoas inocentes, etc. Por mais que o Joseph seja o herói da história, incontestavelmente, ele carrega muitas características que são mais associadas a vilões ou personagens negativos ou personagens que são desprezíveis ou covardes, etc. Como esse próprio lance de fazer o que ele precisar pra vencer, ser um cara imaturo, malandro, enganador, aproveitador, sem nenhum pingo de honra ou vergonha na cara, mas ao mesmo tempo também tem limites de até onde ele vai. E obviamente tem qualidades positivas, como eu já falei, de ser um cara justo e bom, basicamente. Cara justo e bom que erra muito, mas um cara justo e bom. E é esse tipo de coisa que diferencia ele de personagens como AC/DC. Isso tudo torna um personagem muito interessante, na verdade. Você nunca sabe o tipo de absurdo que ele vai fazer, que tipo de coisa ele vai tirar da cartola nas lutas, mas você sabe o que ele nunca vai fazer e o porquê ele faz o que ele faz. E eu quase não falei do César nesse vídeo, mas é porque o vídeo não é sobre ele, mas enfim. Ele é um personagem que lembra um pouco mais do Jonathan em alguns aspectos, com uma honra e etc. Ele é um cara que se importa mais com esse tipo de coisa, embora ele também seja um moleque arrogante, que nem o Joseph. Mas a relação de amizade dos dois é bem legal e a morte dele é muito interessante pra história. Não só porque ele já morre sepultado já, mas porque quando o Joseph pega a bandana do César e vai lutar contra o Amon, é como se a gente visse um amadurecimento no personagem. Como se ele carregasse agora essa parte mais heróica e honrada do César. Pra alguns minutos depois ele fazer isso, certas coisas nunca mudam, né? Pelo menos não na parte 2. Uma crítica que eu já vi muito algumas pessoas fazendo é que o Joseph se torna um personagem pior na parte 3 e 4. Porque ele não é mais o mesmo cara que a gente tinha na parte 2. Se tornando alguém de fato bem mais responsável e sério na medida do possível. Mas o Joseph ali de ter envelhecido na parte 2, ele tinha tipo 18 anos, na parte 3 ele tinha tipo 68, eu acho. Além de, obviamente, a personalidade dele mudar com o tempo, também ele já não é mais o protagonista da história. Ele ter a mesma personalidade e a participação na história acabaria tirando o protagonismo do Jotaro, que, convenhamos, não é um posto de carisma muito grande, embora eu goste bastante dele. E na parte 4 nem falando que o cara já tá velho, geriátrico, usando fralda Pampers pra idoso. Então, né, como a gente já terminou de falar sobre o Joseph protagonista, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço você que chegou até aqui, meu, muito obrigado de verdade. Se você puder, deixa um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Cultura Pop que sai aqui toda semana, compartilha o vídeo pra algum amigo seu e comente aí embaixo qual é o seu protagonista favorito de Jojo e por que não
não é o Giorno, aquele boneco sem graça demais.